Eles eram uma comunidade de verdade. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Porque todos eles, primeiramente, e esta é a primeira marca desta igreja, todos se sujeitavam aos ensinos dos apóstolos. A igreja primitiva, então, ela era caracterizada pela fidelidade aos ensinos dos apóstolos. Esta é a primeira marca desta igreja. Ela não se sujeitava a nenhuma outra teologia, a nenhuma outra doutrina, a nenhuma outra autoridade. Isso significava que ela se submetia inteiramente aos apóstolos. E quando você vai ler esta história, você lê em Atos capítulo 4, você também lê em Atos capítulo 5, que todas as vezes que eles então recolhiam suas ofertas, eles depositavam aos pés dos apóstolos, porque era eles a autoridade da igreja, e era eles que dirigiam e determinavam como aquilo era distribuído entre os irmãos. Nessa igreja tinha ensino, e tinha respeito à autoridade de Cristo, na submissão aos apóstolos. Essa igreja era acima de tudo dirigida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Essa é uma marca que eu desejo ver em nossa igreja. Uma igreja submissa aos ensinos dos apóstolos, e não às teologias diversas. E com isso, não é desprezar as teologias diversas. Dela pode-se tirar aproveito e ensino. Mas nada pode falar mais alto do que a própria palavra de Deus. A Bíblia sempre tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Quando se submete aos apóstolos, a igreja se submetia a Jesus Cristo diretamente. Quando uma igreja se submete ao pastor, ela se submete a Jesus Cristo. Submissão ao pastor produz comunhão no corpo, assim como a submissão aos apóstolos produzia comunhão no corpo. Porque a igreja precisa ser dirigida por uma cabeça. Uma empresa com 7 cabeças não existe comunhão. Tudo sempre precisa ter uma cabeça que determina, que dirige, que guia, que aponta o caminho, que dá a visão, que dá a direção, para que haja coerência no caminhar. Senão vira disputas de terrenos, de forças, de poder. E em toda a Bíblia, de capa a capa, Deus sempre escolheu uma pessoa, para que essa pessoa fale em nome dele, para que essa pessoa dirija em nome dele. Nunca ele fez diferente. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e assim por diante. Saul, Davi, os reis, até chegar Jesus e ele estabelecer os seus apóstolos. Os apóstolos eram a cabeça, fez o fundamento. Dos apóstolos, eles outorgaram autoridade para os pastores. Os apóstolos saem de cena, os profetas saem de cena, os pastores entram no lugar dos apóstolos, sendo a autoridade sobre a igreja. E por isso que a Bíblia diz: sede submissos aos vossos pastores. É preciso entender isso, senão uma igreja não consegue viver uma comunhão plena. É preciso entender algo tão simples e tão básico. Mesmo quando os apóstolos tiveram dificuldade com relação ao repartir daquilo que era depositado aos seus pés, então eles pediram que se levantasse e apontasse 7 homens para eles. E não podia ser qualquer homem.
Tinha que ser homens cheios do Espírito e tementes a Deus. Porque homens cheios do Espírito e tementes a Deus seriam homens que se submeteriam àquilo que eles iriam determinar e dirigir. Não seguiriam seus próprios corações e suas vontades. Não seriam homens que de repente iam olhar com mais amor para um grupo de pessoas porque eles se identificavam mais com os gregos, ou talvez iam olhar mais com amor àqueles que eram hebreus, porque eles também eram de uma linhagem, precisavam de homens cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito significa ser vazio de si mesmo, para que Cristo possa reinar, e aqueles homens então se submetiam à autoridade. Eles não usurparam a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos então os abençoaram e mandaram eles ir, mas eram os apóstolos que continuavam sendo a autoridade da igreja. Aqueles homens estavam debaixo dessa autoridade. E isto, querido, é importante, porque assim se mantém a comunhão. Agora, essa submissão, ela precisa ser feita considerando que aqueles que lideram a igreja, pastor, pastores, têm uma vida ética reta, tenha conhecimento bíblico profundo para ensinar a verdade, para que possa então conduzir as pessoas à verdade. E a verdade de Cristo não é a verdade que subjuga, porque pastores que subjugam suas ovelhas não estão caminhando conforme Cristo diz. A verdade liberta. Então pastores precisam levar crentes ao amadurecimento, para que eles se libertem de todo o jugo, de toda a culpa,